Olá! Nesse vídeo falarei do reconhecimento das gramáticas livres de contexto, que é feito por meio de um autômato com pilha. Muito bem, elas não podem ser reconhecidas por um autômato finito, certo? Um autômato finito é aquele que serve para reconhecer gramáticas regulares, né? Mas não gramáticas livres do contexto. As gramáticas livres do contexto elas precisam de uma memória auxiliar, então elas precisam pelo menos de um autômato com pilha, é a máquina de estrutura mínima capaz de reconhecer uma gramática livre do contexto, certo? Até porque, por exemplo, numa situação de parênteses balanceados, eu preciso empilhar, ter a informação em memória de que eu empilhei 4 parênteses e depois eu vou desempilhar 4 fecha parênteses e assim eu verifico que tem uma situação de parênteses balanceados, que é uma das coisas que a gente pode fazer com gramáticas livres de contexto, né? Só com o autômato finito não conseguiria fazer isso. Assim como o autômato finito, então, o autômato com pilha ele pode ser determinístico ou não determinístico, certo? Vai aparecer então esses nomezinhos APD ou então APND, certo? Autômato de pilha determinístico ou autômato de pilha não determinístico. Contextualizando ele aqui nesse mundo maior das máquinas e lembrando algumas coisas que a gente falou de teoria da computação, né? Autômato com pilha maior do que o autômato finito, quer dizer que tem um poder computacional maior, certo? Mas ainda tem um poder computacional menor do que a máquina de Turing, que a máquina de Turing, inclusive, consegue reconhecer gramáticas sensíveis ao contexto. É importantíssimo, a nossa gramática livre do contexto, ela precisa estar na forma normal de Greibach. As transformações que a gente viu anteriormente não foram à toa, né? A gente precisa, caso ela esteja em um outro formato, transformar, passar ela para a forma normal de Greibach e assim poder fazer o reconhecimento em um autômato com pilha, poder fazer a conversão da gramática livre de contexto em um autômato com pilha. Essas duas coisas a gente vai ver logo na sequência, certo? O reconhecimento de sentenças e a transformação de uma gramática no autômato. Primeiro algumas variações, e aí eu trouxe a figurinha aí do nosso livro do Divério, que gosta de fazer desenhos dessas máquinas tão abstratas, né? Uma máquina com pilhas aqui, cansada de todas essas pilhas que ela tem à volta dela. Variações possíveis dela. Lembrando que a gente falou disso lá em teoria da computação. Só para lembrar rapidamente aqui. Posso ter um autômato com pilha sem usar a estrutura de pilha? Poxa, aí, né? Por que chamar ela de autômato com pilha? Na verdade, ela, nessa situação de não usar nenhuma pilha, ela é igual ao autômato finito. Só serve para reconhecer gramáticas regulares. Ok? Eu posso ter um autômato com pilha determinístico, então, o autômato com pilha não determinístico. Está em negrito esse porque ele é o mais importante para nós aqui. É o autômato que a gente vai fazer os nossos reconhecimentos, é o autômato que a gente vai fazer a tradução da gramática nele, tá certo? Porque o autômato determinístico ele acaba não conseguindo reconhecer todas as possíveis gramáticas livres do contexto. Tá? E por fim a gente tem o autômato com duas pilhas. Não é objeto de estudo aqui, tá? Mas o autômato com duas pilhas igual a MT. O que é MT? Máquina de Turing. Quer dizer que ele tem o mesmo poder computacional da máquina de Turing, se eu tiver um autômato com duas pilhas, ok? Então, se eu tiver mais pilhas, eu vou superar o poder computacional da máquina de Turing, certo? Errado. O número de pilhas, depois de duas pilhas, eu jamais consigo superar a máquina de Turing. No máximo, eu vou ter o mesmo poder computacional que o dela, ok? Mas tudo bem. O nosso objetivo aqui é um autômato com uma pilha. Esse que está em negrito, não determinístico. Tá? A gente pode representar ele por meio de um grafo, igual a gente representava o autômato finito. A gente representava ele assim, certo? Um grafo direto, né? Um determinado estado indo para outro estado, né? E essa flecha é a transição. Só que lá no autômato finito, nessa nossa transição, a gente aparecia sempre um símbolo, né? Que era o símbolo que era reconhecido naquela transição. Só tinha sempre um valor, então, nas transições. Agora a gente tem 3. Por que a gente tem 3? Eu continuo indo de um estado inicial para um novo estado, certo? E posso ter vários desses estados. Só que eu vou, ao mesmo tempo, estar lendo um símbolo da minha fita, da minha entrada, certo? E, ao mesmo tempo, posso ler um símbolo da pilha e posso gravar um símbolo na pilha. Agora eu tenho essa estrutura adicional, né? Eu tenho essa pilha que me serve tanto de leitura quanto escrita. Então eu preciso ter essas duas operações a mais aqui. No autômato finito eu não tinha, por isso que tinha só o símbolo. Certo?
No autômato finito só tinha esse primeiro símbolo aqui. Muito bem. Então, o funcionamento é semelhante ao autômato finito. Os dois têm a fita. No autômato finito também tinha fita. Às vezes a gente não desenhava ela, mas a fita é onde fica a sentença de entrada que a gente quer reconhecer, certo? É aquela sequência ali de símbolos que formam a minha sentença e eu vou me deslocando na fita até reconhecer todos eles. Somente leitura. Não posso escrever na fita. A fita não serve para escrita, como uma máquina de Turing serve, né? Aqui não. A diferença é justamente, como dá para se imaginar, né, na presença da pilha. Essa estrutura de dados que vocês certamente já viram, né, que tem muito semelhante a uma pilha do mundo real, uma pilha de livros, por exemplo. Imagina que eu tenho essa caixinha onde eu posso empilhar um livro de cada vez. Né? O livro coloca um lá no fundo, depois um outro em cima, depois um outro em cima, depois um outro em cima. Qual a característica da pilha? O primeiro livro que eu posso retirar da pilha é o mais de cima, certo? É o que eu posso pegar. Eu tenho que tirar aquele para pegar o mais de baixo, para pegar o mais de baixo. Então, o primeiro livro que foi colocado, ficou lá no fundo, é o último a ser retirado. Essa é a característica de uma pilha, certo? Então, a gente tem as operações de gravação, consiste em colocar um livro dentro da pilha. A operação de leitura consiste em retirar o livro da pilha. Perfeito? Ela cresce, então, subindo, né? Empilhando. Esse é o topo da pilha. Essa é a base da pilha, né? Quem sempre tem o acesso é o topo da pilha, ok? Muito bem. Essa é a definição formal de um autômato com pilha. Uma máquina, né? Composta desses elementos aqui. O sigma é o alfabeto de símbolos de entrada, igual no autômato finito eu tinha. Que é o conjunto finito de estados, certo? Então, conjunto de estados. O delta, minúsculo aqui, é a função programa ou a função de transição. São as várias transições que a gente vai ter, aquela listinha de transições, de indo de um estado para o outro, lendo, gravando, o quê? Certo? É ali onde mora o programa propriamente dito da máquina. Q0 é o estado inicial. Claro que ele tem que pertencer a esse conjunto de estados aqui. O F é o conjunto de estados finais. Às vezes é um só, às vezes são vários, certo? É por isso que está uma letra maiúscula aqui, indicando que é um conjunto, né? Vai aparecer entre chaves isso aqui, indicando que podem ser vários, né? E, obviamente, F está contido no conjunto total dos estados do meu autômato, né? E a novidade aqui, o que eu tenho de novo, é esse V. Né? Quem é esse V? É o meu alfabeto auxiliar, o alfabeto que eu vou usar na pilha, os símbolos que eu vou usar na pilha. Né, que não são necessariamente, não são os símbolos que eu estou trabalhando na minha fita, não são os símbolos da entrada, tem outro conjunto de símbolos. Tá? Normalmente, quando a gente faz a tradução da gramática ali, né, vai acabar sendo justamente os símbolos não terminais, as letras maiúsculas vão ser esse meu alfabeto auxiliar. Bom, a função de transição, que a gente vai ver agora, ela pode ser parcial, ela não precisa estar definida para todas as possibilidades, para todos os símbolos possíveis. Não, né? Até porque tem situações onde eu não vou reconhecer a determinada sequência de símbolos. Ela é parcial, ela vai reconhecer, eu preciso ter AAA, depois BB, por exemplo. Né? Então eu não preciso ter todas as possibilidades possíveis, até porque eu quero fazer um reconhecimento de uma gramática específica. Né? A função de transição, então. Ela vai aparecer alguns símbolos novos aqui. Tá? Eu estou chamando a atenção para esses símbolos. 2 deles só. Interrogação. Tá? Na verdade, o símbolo novo é um só, que é o ponto de interrogação. Ele significa teste. É um teste para verificar se a pilha está vazia, certo? Imagina que vocês implementaram uma estrutura de dados de pilha aí no programa e vocês têm um método lá que retorna true se ela está vazia ou não, certo? O ponto de interrogação vai ser isso na nossa função de transição. Se eu usar ele, lembrando, né? Eu tenho, olha só, eu tenho a posição de ler da fita, certo? Eu tenho a posição de ler da pilha e a posição de gravar da pilha, certo? Eu tenho 3 posições na minha função de transição. Se o ponto de interrogação aparecer aqui, ele significa um teste para ver se a fita está vazia. O que pode acontecer, né? A fita pode estar vazia. Se ele aparece aqui, significa que é um teste para verificar se a pilha está vazia. E aqui ele não pode aparecer, certo? É um teste, ele só pode aparecer nas operações de leitura, né? Não de escrita. Voltando para cá, então, função de transição, ponto de interrogação significa isso. Teste para ver se a estrutura está vazia, seja a pilha ou a fita.
O epsilon, como de costume, né, ele significa vazio, significa nada. Então, quando ele aparece no lugar de leitura, o epsilon pode aparecer nas 3 posições. Se ele aparece no lugar de leitura da fita, significa não ler da fita. É aquela situação onde eu não vou ler nada na minha entrada. Se ele aparece na posição de leitura da minha pilha, significa não ler da pilha, não retirar nada da pilha, não pegar aquele livro de cima, né? E se ele aparece na terceira posição, na posição de gravar, significa gravar vazio na pilha. Gravar vazio significa não gravar nada na pilha, certo? Isso me permite fazer o quê? Posso retirar um livro e gravar outro lugar. Posso retirar o livro A, por exemplo, e gravar o B no lugar, certo? Numa mesma transição. Ou eu posso retirar o livro A e empilhar, gravar vazio. Significa não fazer nada, né? Então eu apenas retirei o livro A, eu diminui a pilha, né? Posso fazer o contrário também, posso apenas empilhar o livro A, certo? E não retirar nada, então eu estou crescendo a pilha. Dá para fazer as duas possibilidades, então, graças ao lugar onde eu vou colocar esse movimento vazio. Tá? Que é o que diz ali, né? Na gravação significa justamente não gravar. Tá? Exemplo aqui, olha só. Temos uma transição aqui. Como é que a gente interpreta essa transição aqui? No autômato com pilha ela vai aparecer assim. Temos um lado esquerdo e um lado direito, certo? O lado esquerdo quer dizer sempre a leitura, as coisas de entrada que eu vou olhar. Tá? E o lado direito é para onde eu vou, ou a saída, certo? Então, como é que eu interpreto isso aqui? Isso aqui significa, estando no estado P, esse primeiro Pzinho aqui indica o estado. Estando no estado P, e esse aqui indica o estado destino, certo? Estado origem, estado destino. Então, como eu digo isso aqui? Estando no estado P, se a entrada foi completamente lida, esse teste aqui se refere à entrada. Sempre primeiro é a entrada, a fita, né? Se a entrada for completamente lida, lendo nada na pilha, o epsilon significa aqui, na posição da pilha, ler nada na pilha. Lendo nada na pilha, eu vou para onde? Eu assumo o estado Q, venho para cá. Ó. Assumo o estado Q, certo? E gravo nada na pilha. Epsilon me diz para não gravar nada na pilha, certo? A parada num autômato, logo a gente vai ver o exemplo, tá? A parada num autômato com pilha acontece em 3 situações. O nosso autômato pode parar aceitando, certo? Aqui é para, tá? Para de parar, né? Com a reforma ortográfica perdeu aquele acentinho aqui que distinguia ele facilmente, né? Ele pode ter a parada dele aceitando, então, né? Algum dos caminhos, posso ter vários caminhos, várias possibilidades, tá? Mas um dos caminhos me levou até o estado final, então ele aceitou a sentença. Eu posso parar rejeitando. Se um caminho possível me leva a rejeitar aquela palavra, eu tenho que tentar outro, Se todos rejeitam, eu digo, tá, meu autômato parou e não reconheceu a sentença, quer dizer que ele rejeitou essa sentença mesmo. E eu posso ter a situação de entrar em loop também. Como pode acontecer uma situação de loop? Por exemplo, eu mando ler o símbolo numa transição, eu mando ir para um estado empilhando o símbolo A, e depois eu mando voltar para esse mesmo estado desempilhando o símbolo A. Então ele vai ficar num loop, né? Empilha, desempilha, certo? Então eu digo que tá, meu autômato ficou em loop. É como se ele não estivesse aceitando também, né? Porque eu não vou conseguir sair desse loop, né? Pelo menos um dos caminhos está em loop, ou todos estão em loop. Né? Ou então um está em loop e todos rejeitam. De qualquer forma, não foi aceito, tá bom? Muito bem. Agora tem uma definição bem importante. Para qualquer gramática livre do contexto, existe um autômato de pilha, nossa tarefa é achar ele, mas existe um autômato de pilha que reconhece a linguagem gerada e sempre para, que sempre funciona, que dá certo. Se eu conseguir escrever uma gramática livre do contexto, eu consigo criar um autômato com pilha que vai aceitar ela, que vai parar aceitando. Tem vários algoritmos para fazer isso. Tem vários algoritmos que criam autômatos mais eficientes ou menos eficientes, certo? A gente vai ver um deles, que é o mais simples e o mais fácil de compreender, tá bom? Só um último parênteses aqui, antes para a gente entrar para essa parte mais prática, sobre o não determinismo. Como eu disse, acontece também, né, no autômato com pilha,
possibilidade de ele ser não determinístico. O que é o não determinismo mesmo? Ah, eu tenho o símbolo A na minha fita e eu posso escolher um caminho ou o outro. Posso escolher uma transição ou outra. Como eu escolho isso? Né? É um não determinismo, é uma situação como essa. Nos autômatos com pilha, o não determinismo não aumentava o poder computacional. Né? Tanto faz, usar não determinismo era apenas uma facilidade, né? Uma facilidade para a hora de especificar, de desenhar o autômato, né? E ao mesmo tempo uma dificuldade na hora de implementar, né? Tanto que a gente aprendia a retirar o não determinismo, né? Do autômato finito. No autômato com pilha, o não determinismo é importante. Graças ao não determinismo é que eu consigo reconhecer a classe completa das linguagens livres do contexto. Senão teria situações que eu não conseguiria reconhecer sem o não determinismo. Então a gente vai trabalhar, tanto que os autômatos que a gente vai gerar aqui são não determinísticos. Né? E como é que eu resolvo o algoritmo? Bom, vai dar mais trabalho. Eu tento um caminho, né? Apareceu essa transição do A minúsculo, eu posso ir por aqui. Não deu certo? Tenho que tentar o outro caminho também. Não deu certo? Tenho que tentar o outro caminho também. Certo? Até conseguir reconhecer. Ou todos os caminhos falharem. Exemplo de reconhecimento, então, no autômato com pilha. Aqui está o desenho de um autômato, como vocês viram, um grafo, né? Onde cada transição vai ter 3 elementos, então, né? Vai ter... Aqui não precisa aparecer no estado, né? Quando a gente coloca aí por escrito, ele aparece o estado de origem e o de destino, né? Bom, aqui a gente vê o estado de origem e de destino, né? Certo? Essas são as transições, ó. Tanto faz, né? Representar o autômato assim, de forma de grafo, ou representar ele assim, ó. Certo? Aqui está a definição dele como máquina, né? O alfabeto é Azinho e Bzinho, né? Minúsculos. Qual é o conjunto de estados? Q0, Q1, Qf, certo? Q0, Q1, Qf. Função de transição vai aparecer logo na sequência aqui, já apareceu a primeira, né? Estado inicial, Q0, que é aquele de onde vem a setinha. Conjunto de estados finais, somente o Qf, o círculo mais forte aqui, né? Alfabeto auxiliar da minha pilha é só o símbolo B maiúsculo. E aqui estão as possíveis transições, ó. Essa transição aqui, ó, é justamente essa. Estado Q0, vai para o estado Q0, né? Lendo A da fita, lendo vazio da pilha, vai para o estado Q0 e grava B na pilha, ou seja, empilha o B, certo? E é isso que essa transição aqui está representando, certo? Essas transições aqui, ou essas, são a mesma coisa. A única diferença é que aqui não precisa aparecer o estado inicial e final, porque a seta está me dizendo isso, né? Mas é sempre, primeiro, a leitura na fita, o segundo parâmetro é leitura na pilha e o terceiro é gravação na pilha, ok? Então aqui vai aparecer todos eles, ó, certo? Podem conferir aí todas as transições que aparecem, temos aqui. Precisamos da nossa fita, então, que vai ter a nossa entrada, certo? Que nem tínhamos no autômato com pilha. E precisamos da pilha, obviamente, certo? Então vamos fazer um reconhecimento aí dessa sentença aqui, ó, AABB, certo? Começo no início da fita e vou observar aqui, obviamente estou no estado inicial, né? O autômato começa pelo estado Q0, né? E muito bem, qual transição que eu posso pegar, tendo em vista que na fita eu tenho o A minúsculo, né? E estou no estado Q0. A única transição possível, estado Q0 lendo A da fita, é essa aqui. Concorda? Na pilha não vou ler nada, certo? Até porque se eu tivesse alguma coisa na pilha, né, nem poderia... ela está vazia, né? Nem poderia estar lendo alguma coisa da pilha. Perfeito? Então tá, como acontece... O que essa transição está mandando eu fazer? Ler da fita, né? Significa retirar da fita ou avançar minha cabeça de leitura, tanto faz. E na pilha não lê nada, né? Então eu permaneço no estado Q0, ó, certo? Eu empilho o B, vem para minha pilha, certo? E vou para o próximo símbolo. Estou aqui agora, temos A de novo, né? Qual transição que eu devo pegar nessa situação? Novamente, né? Estou no estado Q0, estou lendo A da fita, a única transição possível é essa. Que me diz o quê? Para ler nada na pilha, não mexe na pilha, não desempilha, então, né? Mas gravo B na pilha. Permanece no estado Q0 e gravo B na pilha.
Então vai gravar aqui um novo B, certo? E avança para o próximo símbolo. Estou no estado Q0, lendo B da fita agora, né? A única transição possível é essa aqui, concorda? Ela me diz o quê? Lendo B da pilha, eu tenho como ler B da pilha? Tenho. O topo da pilha é justamente B maiúsculo, né? Faz o quê? Vai para Q1, assume o estado Q1, minha animação aqui ficou na ordem errada. Assume o estado Q1, empilha nada, epsilon aqui, certo? Mandando empilhar nada. E por isso que a minha pilha diminuiu, né? Ou seja, eu li da pilha, tirei 1 e não botei nada de volta. Avança para o próximo símbolo. B minúsculo. Estou no estado Q1 agora, né? Estou nesse estado aqui. Lendo B da fita, novamente, né? A única transição possível é essa aqui. Ou seja, lendo B maiúsculo da pilha, desempilha ele novamente, permanece no estado Q1, certo? E empilha nada. Então, meu B vai sumir daqui, certo? Esvaziou minha pilha. E vou para o próximo símbolo da fita. Né? Acabou aqui, não tenho mais símbolos da fita. Então, estou ainda no estado Q1, né? Estou no estado Q1. A única transição possível, né, seria ou uma de que eu tivesse um epsilon na frente, porque na fita eu não tenho mais nada, né? Ou eu teria que ter o epsilon, ou um ponto de interrogação, que é um teste para ver se a fita está vazia, né? Então eu tenho uma transição dessas, que é um teste para ver se a fita está vazia. Um teste para ver se a pilha está vazia, certo? Teste de fita, então, ok. Teste de pilha vazia, ok. Assumo o estado QF e empilha nada. Epsilon está me mandando empilhar nada. E aí, entrada reconhecida, porque cheguei até o final da minha fita, né, passei todos os símbolos e cheguei ao estado final do meu autômato. Ok? Situação de entrada reconhecida, então. Agora vamos ver o algoritmo para transformar uma gramática livre do contexto em um autômato com pilha. Tá? O algoritmo mais simples para fazer isso. Tá? Tem vários, mas vamos ver o mais simples. Primeiro passo é criar um autômato de 3 estados. Q0, Q1, Q2. Vai ser bem simples, certo? Olha só, eu vou ter, para qualquer gramática livre do contexto, eu vou criar um autômato com apenas 3 estados. Não preciso mais do que isso. E eu vou conseguir transformar qualquer gramática livre do contexto, desde que ela esteja na forma normal de Greibach, né, para esse autômato. O que vão ser esses meus 3 estados? Bem intuitivo. Q0 é o estado inicial e Q2 é o estado final. Perfeito? Esse é o meu primeiro passo, criar esse autômato. Simples, né? Um autômato com 3 estados, onde Q0 é o inicial e Q2 é o final, certo? O segundo passo, adicionar uma transição de Q0 para Q1. Para quê? Para o início do meu funcionamento do autômato. Essa transição vai ler vazio da fita. É uma transição que eu uso para antes de começar o reconhecimento. Então eu leio o vazio da fita, eu leio o vazio da pilha, ou seja, não leio da fita, não leio da pilha, e gravo o símbolo inicial da gramática. Eu empilho o símbolo inicial da gramática, certo? Só serve para isso essa transição. E aí eu já vou para o estado Q1. A partir do estado Q1 é que a coisa começa a funcionar. Okay? Eu vou manter essas cores aqui sempre, tá certo? Esse amarelo escuro aqui para o símbolo que está sendo lido da fita, o violeta para o símbolo que está sendo lido da pilha e vermelho para o símbolo que está sendo lido, símbolo que está sendo gravado na pilha, certo? Lido na fita, lido na pilha, gravado na pilha. O passo 3 é adicionar uma transição para o final do meu reconhecimento. Uma transição de Q1 para Q2. Q2 é o meu estado final, né? E Q1 é aquele do meio, onde vai ter toda a lógica, vai ter nesse Q1. Como vai ser essa transição? Essa é a que leva para o final, para a situação de reconhecimento. Ele vai ter que fazer um teste de fila vazia, ou seja, um ponto de interrogação, um teste de pilha vazia, ou seja, mais um ponto de interrogação, e gravar vazio na pilha. Só isso. Essa transição vai ser fixa, vai ser sempre assim. Passo 4, aí que mora toda a lógica da coisa. Para cada regra de produção na minha gramática, eu vou percorrendo uma por uma, eu adiciono uma transição
de Q1 para Q1, ou seja, uma transição em loop. Né? Pode ser de dois tipos essa transição. Se o lado direito, vou olhar para o lado direito de cada produção sempre. Se o lado direito tiver NT, ou seja, não terminal, né? Se tiver não terminal, eu leio o vazio da fita, leio a cabeça de produção da pilha, por exemplo, S que vai para AS. Qual é a cabeça de produção? É o S, certo? Leio a cabeça de produção da pilha e gravo o corpo da produção, o AS que eu falei, na pilha. Ou posso ter situações onde o lado direito tem só terminais. Quando isso acontece, eu faço isso aqui. Leio o terminal em questão, né, que está nesse lado direito da fita, lê a cabeça de produção da pilha e grava a palavra vazia na pilha. E o último passo, depois que eu terminei, fiz isso com todas as produções, esse passo 4 se repete para cada produção. O passo 5 é adicionar leituras de todos os terminais. Todos os símbolos, as letras minúsculas, os terminais que aparecerem, né, vão ser adicionados aqui. Lê o terminal da fita, lê o terminal da pilha e grava palavra vazia na pilha. Certo? No final a gente só adiciona essas aqui. Ok? Muitos passos? Vamos ver no exemplo agora para consolidar esse algoritmo. Vamos lá. Considerando essa gramática aqui. Então está sendo dada uma gramática. Ok? Símbolos não terminais, terminais, regras de produção, símbolo de início. Eu vou construir um autômato com pilha equivalente. Primeira coisa que eu tenho que olhar, a gramática está na forma normal de Greibach? Se não estiver, teria que transformá-la. Está, né? Ó, uma produção indo de um terminal acompanhado de um não terminal, terminal acompanhado de um não terminal, terminal sozinho, terminal acompanhado de dois não terminais, pode, né? Terminal acompanhado de dois não terminais, pode. Então está na forma normal de Greibach. Beleza. Passo 1, criar o nosso autômato com pilha, né? O alfabeto dele vai ser o mesmo da minha gramática, certo? A, B, C, minúsculo. Conjunto de estados vai ser aqueles três. Sempre passar uma gramática livre do contexto para um autômato com pilha, usando esse algoritmo aqui, sempre vai ser só esses três estados, ok? Q0, Q1, Q2. Conjunto de transições, que virá na sequência. Q0 é o símbolo inicial, Q2 é o símbolo final. E os meus não terminais da gramática, olha só, eles vão virar os símbolos que eu vou usar na minha pilha do alfabeto auxiliar. Então eu criei o autômato. Concordam? Isso aqui é o autômato. Por enquanto não tem transições ainda, né? É só as três bolinhas aqui. Eu vou, ao mesmo tempo que eu vou criando sempre a definição dele por escrito, vou também mostrando ele como ele fica, o desenho dele, certo? Mas tá, esse é o estado inicial, esse é o estado final. Ainda não tem as transições. Vamos para o passo 2, então. Adicionar a transição que empilha o símbolo de início. Transição que empilha o símbolo de início. É uma transição do Q0 para o Q1, certo? Lendo o vazio da fita, lendo o vazio da pilha e gravando o S na pilha. Essa transição aqui, certo? Sempre, isso aqui é fixo. Sempre vai ser adicionada essa transição aqui. Só vai mudar o símbolo de início da gramática aqui, né? Porque às vezes a gente usa S, mas tá, poderia ser outro, certo? Só vai mudar isso. Passo 3 nunca vai mudar. Vai ser sempre uma transição do Q1 para o Q2. Interrogação, né? Teste se a fita está vazia, teste se a pilha está vazia, gravando palavra vazia. Essa vai ser sempre assim, ok? Não vai mudar. Passo 4. Agora começamos a fazer as transições em loop do Q1 para ele mesmo, para cada regra de produção. Então todas as outras transições que faltam vão ser adicionadas aqui, vão ter várias aqui, certo? Eu vou adicionando elas aqui. Para cada regra de produção. Primeira regra de produção. Destaquei aqui. De que tipo é essa regra de produção? Ela é uma dessas que tem terminal e não terminal, certo? Então é o item 4.1, né, da regra. O que diz lá no 4.1? Se vocês voltarem e ler o PDF, vão poder acompanhar. É justamente ler nada da fita, certo? Ler o S maiúsculo da pilha, porque cabeça da minha produção
tem que ser lida da pilha. O S vem aqui, cabeça da produção, certo? Lida da pilha. Continua no estado Q1, né? E o que eu empilho, o que eu gravo na pilha? O corpo da produção, o AD. O AD que vai ser empilhado. Então, a nossa primeira transição aqui vai ser essa. Epsilon S AD. Ok? Próxima produção. S derivando em Czinho C, né? Que tipo é? Novamente, da regra 4.1, onde eu vou ler a cabeça da pilha e gravar o corpo. Então, da fita não está sendo lido nada. Estou da pilha lendo a cabeça e gravando o corpo da produção. Ok? Essa regra de produção aqui agora, ela é de outro tipo. Tá? Ela é do tipo que do lado direito eu tenho só terminal. Essa regra aqui, eu vou... vai ser a regra 4.2, certo? Que é onde eu reconheço um terminal. Aí vai ter da fita, daí agora eu leio uma coisa da fita. A primeira vez que estou lendo uma coisa da fita, né? Leio o Czinho, o próprio terminal da fita. Né? O que eu leio da pilha? A cabeça de leitura, o Czão, então, né? E o que eu gravo na pilha? Palavra vazia, certo? Então, leio o Czinho da fita, leio o C não terminal da pilha e gravo palavra vazia. Significa retirar o C da pilha e não colocar nada de volta. Próxima transição, mesmo caso, né? Se encaixa na regra 4.2, de reconhecer um terminal. Né? Então, leio o Bzinho da fita, leio o Bzão da pilha e gravo palavra vazia na pilha. Próxima regra de produção é essa aqui. Essa é do tipo quando eu tenho terminais e não terminais. Então, ou que tivesse só não terminais, não tem como ser, né? Porque aí estaria fora da forma normal de Greibach. Ok? Então é a do tipo 4.1 essa aqui. Ó, que aí é uma transição vazia. Não leio nada da fita. Certo? Transição vazia. Mas cabeça de leitura lida da pilha e corpo gravado na pilha. Vazio na fita, cabeça de leitura lida da pilha e corpo da cabeça da produção, aliás, lida da pilha e corpo da produção gravada na pilha. Última regra de produção, essa aqui, novamente é desse tipo que eu tenho não terminais, certo? Da regra 4.1. Então, novamente, eu da fita leio nada, da pilha eu leio a cabeça da produção e gravo na pilha o corpo da produção. Certo? Passo 4 está pronto. Passei todas as regras de produção. Certo? Meu autômato está quase pronto. Só falta o passo 5. Passo 5 são mais transições em loop de Q1 para Q1, ou seja, continuo adicionando aqui nessa mesma, certo? Aqui que vão morar todas as minhas transições. Para reconhecer cada terminal. Reconhecer o terminal significa que ele exista na pilha e na fita. Então, para o A, todos os terminais, ó. Certo? A minúsculo. Lê A minúsculo da fita, lê da pilha e permanece em Q1, grava a palavra vazia. Certo? Botei ela aqui embaixo também. Isso aqui era para ter ficado roxinho, né? B. Lê B da fita, lê B da pilha, grava a palavra vazia. Do C, mesma coisa, né? Lê o C da fita, lê o C da pilha e grava a palavra vazia na pilha. E pronto. Terminamos. Deixa eu voltar aqui, terminei meio abruptamente. Esse aqui é o nosso autômato de pilha para aquela gramática que foi dada. Ok? Muito bem. Vamos fazer um teste de reconhecimento agora, passo a passo, para a gente verificar se isso está certo. Não sei se vocês repararam, mas essa gramática aqui é exatamente a gramática que a gente produziu no exercício da aula passada, que a gente passou para a forma normal de Greibach, né? Então, lá até falei o tipo de linguagem que ela aceita, né? Olha só. Vamos fazer o reconhecimento agora, então. O exercício 10.1 eu vou fazer junto, tá certo? Então, eu repeti aqui o nosso autômato, coloquei ele aqui, com todas as suas transições, e nós vamos tentar reconhecer essa sentença aqui, né? 3 As, 2 Cs,
3Bs. Será que vai ser reconhecida? E aqui eu vou mostrar uma forma de reconhecer que não precisa, que não envolve ter que desenhar uma fita e desenhar uma pilha e ficar apagando e escrevendo coisas. É mais fácil da gente fazer, digamos assim, no papel ou que seja no Word, né? Mas é mais fácil de fazer mecanicamente, ok? É assim, ó, desenhando entre parênteses aqui, a gente coloca aqui no primeiro elemento aqui da esquerda, nosso estado inicial, nosso estado onde a gente vai partir. Aqui a gente coloca a nossa fita, simplesmente a sentença de entrada que a gente quer reconhecer. E aqui do lado a gente vai mantendo a pilha, tá certo? Então eu começo no estado Q0, obviamente, com a minha sentença que estou tentando reconhecer. E minha pilha vazia, por isso que esse espaço aqui está vazio, certo? Para onde eu vou? Qual transição me conduz? Essa transição aqui, né? Onde eu vou para Q1. Vou para Q1, então a entrada permanece inalterada, né? Mas eu empilho o S, certo? Essa transição me mandou empilhar o S, aquela transição inicial que a gente adicionou, só serve para isso, né? Para empilhar o S. E aí tá, estamos agora nessa situação aqui. Muito bem, então agora eu estou no Q1, né? Aí eu tenho que me perguntar, existe alguma transição? E eu vou sempre ler a fita aqui a partir da esquerda, né? Então eu tô olhando, vou olhar para esse Azinho aqui. Existe alguma transição em Q1 qual avalia o A minúsculo da minha fita? Existe? Vamos ver. Existe essa aqui, por exemplo, né? Mas ela me obriga a ter um A minúsculo na pilha, que eu não tenho. Tá? Então, não existe, certo? Mas eu tenho transições que não leem nada da fita. Essa transição aqui, por exemplo, essa aqui, essas aqui, são todas transições que não exigem leitura da fita. Então eu posso fazer elas, certo? Não tem nenhuma que começa com A, eu dou prioridade para ela se eu tivesse. Como eu não tenho, então, tá, vou usar uma dessas aqui. Qualquer uma dessas aqui me exigiria que eu tivesse o D na fita, na pilha, perdão. Precisaria que eu tivesse o D na pilha. Eu não tenho, né? Eu tenho o S na pilha. Então pode ser uma dessas duas aqui, certo? Posso escolher qualquer uma delas. E aí está a questão do não determinismo. Estão vendo que eu posso escolher qualquer caminho? Mas qual caminho será que me é interessante? Se eu fosse fazer um algoritmo, eu ia ter que testar um por um ali, né? Mas olhando aqui, olha só. Eu preciso reconhecer A minúsculo, né? Qual dessas transições que vai me empilhar um A minúsculo para depois permitir fazer um reconhecimento? Essa, né? Concorda? Essa transição aqui. Então eu vou usar essa. Vou substituir o S, ó. Estou usando essa transição aqui, né? Que ela me fez fazer o quê? Ler nada da fita, por isso que a fita continua igual. Desempilhar o S, retira o S da pilha. E no lugar dele grava Azinho D. Azinho D. Certo? Estou sempre colocando em negrito aqui a ponta da pilha, o topo da pilha, certo? Agora eu tenho uma situação onde eu tenho no topo, na ponta da minha fita, e no topo da minha pilha, o mesmo símbolo terminal. Certo? Quando isso acontece, a gente pode olhar aquelas regras que a gente adicionou lá no passo 5 no final, porque a gente sempre vai ter uma regra da qual eu posso simplesmente desempilhar ela, né? Ó, que é essa aqui. Aí, desempilhei o Azinho e diminuiu um Azinho aqui da minha entrada. Certo? Ficou o D agora, maiúsculo, o topo da minha pilha. Certo? Eu tenho alguma regra que me diz que eu posso ter na entrada um Azinho e na pilha um D? Não tenho, né? Mas eu tenho aqui essas duas regras que me permitem não ler da fita e ter o D na pilha. Essa e essa. Novamente eu posso escolher. Qual será que me é interessante? Novamente eu vou ter mais A's para reconhecer, né? Então é interessante essa produção que começa com A. Então eu escolho essa transição aqui. Escolho essa transição aqui. E vou fazer o quê? Ler nada da minha fita. Ler o D da pilha. E empilhar Azinho DB. Então não mudou a minha entrada, ó, mas o D foi desempilhado e no lugar dele foi empilhado Azinho DB. Certo? E agora, em negrito, topo da pilha e ponta da fita,
o mesmo símbolo, posso desempilhar ela por essa transição aqui, ó, certo? Leazinho da fita, né? Leazinho da pilha e grava nada na pilha. Ó, ficou só, diminuiu um A aqui, né? E aqui ficou só DB. Novamente, o topo da pilha é o D maiúsculo, né? E aí eu me pergunto novamente aquela situação. Vai ser o mesmo caso aqui, né? Essa regra de produção aqui é ideal. Tenho o D no topo da pilha e tenho... não vou mexer na minha entrada, certo? Então, eu substituí esse D aqui. Olha só, eu desempilhei ele... Opa, esse aqui. Eu desempilhei ele, né? Desempilhei ele, li da fita e li da pilha e empilhei Azinho DB de novo. Então, no lugar desse D aqui, ficou Azinho DB. Esse outro B que ficou aqui era o que já estava ali, certo? Cuidado ao fazer as substituições. Só substituo um não terminal pela sequência deles, né? Tá, agora novamente aconteceu, ó. Azinho, Azinho. Essa regra de produção aqui, desempilha e retira da fita. Sobrou aqui, agora, essa sequência aqui começando com C e o topo da minha pilha é o D. Eu tenho alguma que começa com um Czinho e na pilha tem D? Não tenho, né? Novamente, eu tenho uma dessas opções aqui que não me consome a entrada, que é sempre uma opção possível, né? Qual delas é mais interessante? Agora eu tenho Cs pela frente, né? Então, é mais interessante essa aqui, concorda? Ela vai me mandar fazer o quê? Desempilhar o D e empilhar Czinho CB. Então, desempilha o D e no lugar do D veio Czinho CB, certo? O resto continua igual. Agora eu tenho a situação, ó, destacada em negrito, a ponta da minha fita e o topo da pilha iguais, C minúsculo. Eu uso essa transição aqui, que retira da entrada e desempilha. Diminui minha entrada. Ficou topo da pilha agora, ficou o C maiúsculo, né? Tá? Tem alguma regra de produção que eu tenho a obrigação de ler o Czinho da entrada e ler o C maiúsculo da pilha? Tenho, essa aqui. Então ela agora assume a prioridade, certo? Aí ela me diz o quê? Posso ler o Czinho da entrada, posso desempilhar o Czão da pilha, né? E gravar nada na pilha. Então vai simplesmente sumir o Czinho aqui, vai simplesmente sumir o C maiúsculo aqui. O topo da pilha agora ficou B maiúsculo. Eu tenho alguma que seja de B minúsculo na entrada e B maiúsculo na pilha? Tenho essa transição aqui, certo? Ela manda retirar da fita e manda retirar o B maiúsculo da pilha. Então, desempilhei, ficou. Esses aqui ficaram de topo. Mesma situação, né? Se repete. Só apenas desempilho. Novamente, ó, mesma coisa, né? Topo da pilha e o último símbolo aqui da entrada agora é o Bzinho. Novamente aplico essa regra de transição aqui, certo? Então, em todos esses passos eu permaneci no Q1, né? Eu nunca saí dele, mas foram várias opções de transições diferentes que eu usei aqui. Agora eu estou numa situação onde a minha entrada está vazia, né? Minha fita está vazia e a minha pilha está vazia. Eu tenho alguma transição que me equivale a isso? Só posso agora usar transições ou que começam com epsilon ou com o ponto de interrogação, certo? Essas aqui me começam com um epsilon, mas elas me exigem que tenha coisa na pilha. Tem o S na pilha, que eu não tenho. Aqui tem que ter o D na pilha, que eu não tenho. Mas aqui eu tenho uma transição cujo teste, que eu testo se a pilha está, se a fita está vazia, posso fazer esse teste. E eu testo se a pilha está vazia também. Posso fazer esse teste e ambos vão dar verdadeiro, né? E ela me faz o quê? Ir para Q2 e gravar a palavra vazia na pilha. Então, fui para Q2, estou com a minha pilha vazia, na minha fita vazia, sentença reconhecida, certo? Lembra no nosso exemplo da semana passada, do exercício da semana passada, né? Justamente sequências de N As, depois 2 Cs, depois N Bs, né? É esse tipo de sentença que aquela gramática reconhecia e realmente o autômato reconheceu um exemplo dela, ok? Muito bem, eu fiz o passo a passo do exemplo mais completo. Agora o 10.2 é para os exercícios que são para entregar.
É uma sentença mais curtinha. Ó. A, C, C, B. Será que vai ser reconhecida? Faço o passo a passo dessa forma que a gente fez aqui, certo? Daquele passo a passo mantendo a pilha e a fita. O 10.3 é para fazer o reconhecimento ou tentar o reconhecimento dessa sentença aqui, nesse mesmo autômato com pilha. Okay? E o 10.4, dado uma gramática nova, agora vocês vão construir um autômato com pilha capaz de reconhecer as suas sentenças. Certo? Essa é a gramática, essas são as regras de produção, e aí vamos seguir aqueles passos ali e criar o autômato com pilha. Ok? Muito bem. Essa aula fica por aqui. Como sempre, dúvidas permaneçam à disposição. Desejo a todos bons estudos, bom trabalho e até mais.